Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo matinal. Digo matinal porque ainda são 6h30 da manhã. Amados, os mensageiros são muitos, mas a mensagem da salvação não é prioridade. Por que digo isso? Nós temos, nos dias atuais, muitos mensageiros, né? Eu vou destacar tá? Ao longo da nossa conversa aqui, ok? Outrora, eu me lembro porque já estou num período de mais de 30 anos na igreja, né? Desde a minha juventude, na igreja onde eu estou, desde a minha juventude até aqui, eu venho lidando e trabalhando, participando, me envolvendo no serviço cristão, né? E agora já sou um homem casado e pai de família, avô. Então a gente tem uma bagagem, né, dentro desse tempo que estamos seguindo, né, seguindo a Cristo na igreja onde eu estou. Eu estive em outra igreja quando era na minha infância, que foi uma outra igreja tradicional também, na minha infância. Tá? Quando cheguei à juventude, eu, né, fui para outra igreja. Então, naquele tempo, ou durante um período de tempo, havia-se um desejo muito grande dos crentes da igreja local, apesar dos seus problemas, das suas dificuldades, mas a mensagem em que os crentes se atentavam era a mensagem para aqueles que estavam lá fora, conforme está escrito na palavra de Deus, não é verdade? O que está escrito na palavra de Deus? Jesus disse uma coisa interessante em Mateus 2 e Marcos 2, verso 17. Em Marcos 2, verso 17, está escrito assim, vamos lá, Jesus dizendo, né, Marcos 2, 17, vamos ver se eu acho aqui para poder te falar com você. Pretendo ser breve, tá? Esse assunto que é pertinente ao momento que nós estamos vivendo, e esses assuntos eles surgiriam à medida que se aproximasse a vinda de Cristo. À medida que fosse se aproximando o dia de Cristo vir buscar a sua igreja, seu povo separado, essas coisas iriam aumentar. Essas coisas, as pessoas elas teriam menos sensibilidades a Deus, estariam numa condição de rebeldia, né? Olha só, Marcos 2,17 diz assim: Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes, e eu não vim chamar os justos, porque já são justos, mas sim os pecadores. Então, já aqui nessa fala de Jesus, dá para você observar que uma vez você conquistado alguém para Jesus, essa pessoa agora precisa seguir o caminho, precisa se preparar, precisa aprender a palavra de Deus. Pronto, você ajudou alguém a chegar na presença de Deus. Essa é a missão daquele que aceita Cristo como Salvador. É um pouco claro, um pouco escuro, né? Um pouco escuro aqui. Não sei como é que você está visualizando aí, mas vamos deixar assim mesmo. Então a missão é levar a mensagem àqueles que estão lá fora, aqueles que estão sem o alcance da salvação. Essa foi a mensagem que Jesus deixou, tá? Em Lucas 5,31 diz a mesma coisa, Jesus, porque é o mesmo evangelho. O evangelho de Lucas dá uma ênfase também. Em Lucas 5,31, né, acontece, fala Jesus, Lucas relata as mesmas palavras de Jesus. Lucas 5,31 que diz:
Jesus respondeu e disse: não necessitam de médico os que são sãos, mas sim os que estão enfermos. Aqui você já tem uma ênfase, né, de que qual é a missão realmente do servo de Deus, daquele que aceita Cristo como Salvador e vai agora daí para frente repassar o amor de Deus para alguém, né? Então, o que nós estamos observando? Jesus disse isso, que os médicos, que os sãos não precisam de médico, né? Os sãos não precisam de médico. Em outra parte, em Mateus capítulo 4, verso 16, se você for em Mateus 4, 16, olha só, Mateus 4, 16, você vai ter uma outra ênfase também sobre isso. Quando Jesus inicia o seu ministério, ele diz, e o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqui está uma mensagem apresentada, né, para a salvação da alma. Essa mensagem, Jesus apresentou ela no início do seu ministério, e quando ele foi para o céu, foi recebido no céu, olha o que está escrito em Marcos, só para a gente ter uma ênfase. O que ele deixou para os discípulos? Que eram os seus sucessores, que estariam continuando o processo, né? Jesus, eu já estou em Lucas, né? Marcos 16, acho que é verso 15, deixa eu ver se é isso mesmo, se é 16 e 15, Marcos 16, 15, vamos ler aqui, o que está escrito aqui? Em Marcos 16, 15, Jesus disse, dando as últimas instruções para os discípulos, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então dá para você ter uma ênfase ou um entendimento, né? Dá para você ter um entendimento aqui de que a mensagem daqueles que aceitam Jesus como Salvador, daquele que já é um crente, membro de uma igreja, seu nome está no rol de membros da igreja, a mensagem de salvação que ele precisa pregar é esta. Uma mensagem àquelas vidas que ainda não tiveram o prazer de conhecer a Cristo e o seu amor e a sua missão. Colocar no coração daquela pessoa que ela é tão importante quanto ela mesma. Nós somos importantes para Deus e que Deus quer nos salvar. Mas qual é a mensagem que estão pregando hoje em dia? Então, olha só. O título da mensagem dessa conversa que eu estou tendo com você agora é esse: os mensageiros são muitos, mas a salvação não é prioridade para eles, né? E se não é prioridade, mas o que querem então? Qual é a intenção? Qual o salário que esperam receber estas pessoas que induzem um outro crente a mudar de igreja? Será que aquele crente que ouviu essa proposta, ele conseguiu raciocinar bem e tentar entender o que aquela outra pessoa está propondo? A mensagem de convite é que eles estão fora. Por quê? Se eu prego dessa forma, se eu induzo um outro crente a sair da igreja onde ele está, junto da família dele, membros de uma igreja, membros ativos, se eu induzo essa pessoa a mudar de igreja, o que eu realmente estou querendo? Será que eu que estou fazendo isso, será que Deus vai me presentear com esta proposta que eu tenho?
Será que dentro da minha cabeça, se eu induzo alguém a fazer isso, ó, sai dessa igreja, vai para outra, ou vão lá para a igreja tal. Será que é essa a mensagem que Jesus mandou realmente nós pregarmos? Se eu não tenho, se a proposta em cima dessa proposta que eu tenho, eu não tenho interesse nenhum, eu não estou levando em consideração o prêmio que vou ter, porque essa mensagem é contrária à mensagem que Cristo mandou pregar, o que realmente eu estou querendo? A quem eu quero atingir? Qual é o meu intento? Como que Deus está como que Deus está me olhando agora nesse momento? O que está em jogo? Se não é a salvação da pessoa, porque se eu faço isso, eu estou contribuindo para que aquela pessoa, né, ela tenha condições ou seja, eu contribuo para que aquela pessoa perca o foco realmente na salvação. Porque eu vou atender eu estou querendo mostrar para a pessoa uma condição, mas que não me levará ao céu. Efésios 6,12 diz que nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra as potestades do ar. Se eu induzo um outro crente a deixar a igreja onde ele está e ir para outra igreja, eu estou realmente amando mesmo essas pessoas? Eu estou realmente demonstrando um amor verdadeiro para as pessoas daquela determinada igreja? Eu estou realmente cumprindo com o ID de Jesus? Isso é um questionamento que eu tenho que fazer. Às vezes eu não consigo pregar nem para o meu parente que está do meu lado, que dorme no quarto ao lado. Eu não prego. Eu não apresento para ele o amor de Cristo. E quero orientar o outro que está no seu lugar quietinho, seguindo a Cristo. Qual seria a minha mensagem que eu deveria ter para essas pessoas? Não, fulano, segue firme ali, né? Busque a Deus, ore a Deus, clame a Deus, né? E Deus vai te abençoar nos seus propósitos. Olha, se eu fizer assim, eu estou ajudando aquele crente a prosseguir na sua caminhada. Hoje nós temos diversas igrejas, mas não é essa a mensagem que Jesus mandou pregar. Tirarmos crentes de uma igreja e levá-los para outra. Enquanto nós fazemos isso, as almas morrem. Os jovens estão morrendo dos entorpecentes, jovens estão sendo presos, famílias estão sendo destruídas, divórcios estão dilacerando lares e famílias, filhos e pais não estão se entendendo. Se eu não consigo pregar para essas pessoas, se pelo menos eu colocar o meu joelho no chão e direcionar o meu clamor a Deus por essas vidas, né? Agora nós estamos em estado de pandemia, o que eu deveria fazer como crente? Eu deveria botar o meu joelho no chão, clamar a Deus por essas vidas que estão acometidas dessa enfermidade, porque ela pode pegar um membro da minha família, ela pode me pegar também. Eu deveria colocar o meu joelho no chão e buscar a Deus e pedir a Deus misericórdia pelas pessoas, pelos que estão perdidos ainda, mas não. Eu estou induzindo outro crente a deixar a igreja. A que preço? Aonde eu quero chegar? Por que estou fazendo isso? Eu deveria fazer essa indagação. Por que estou fazendo isso? O que eu vou ganhar com isso? Eu posso prejudicar a vida dessa pessoa para o resto da vida dela, porque talvez ela não vai continuar no caminho, porque eu vou desestruturar uma mente em construção. E eu faço a seguinte pergunta: e os membros da minha família estão salvos? Eu já consegui falar com eles, eu já consegui conversar com eles, passar a mensagem de Cristo para eles? O meu vizinho que está atribulado, precisando de pelo menos
Talvez nem que eu fale nada, mas pelo menos que eu ore por ele. Eu estou fazendo isso. Se eu não faço essas coisas, por que quero induzir o outro a deixar a sua igreja? Estranho. Essa não foi a mensagem que Jesus mandou pregar. Não é verdade? Os que não têm a Deus, quando eu faço isso, aqueles que não têm a Deus não são alcançados. Né? E o que leva o crente a convencer o outro a mudar de igreja? O que ele tem em mente? Será que ele está numa disputa? Ou será que ele quer ver a infelicidade dos outros? É uma batalha perdida. Aqueles que enveredam em querer tirar um cristão de uma igreja e passar para o outro, ele está num combate que para ele é perdido. Vai perder. Por que vai perder? Porque não foi dessa forma que Jesus mandou pregar. Jesus mandou pregar a reconciliação. Jesus mandou pregar o arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus mandou pregar isto. Por que estamos pregando confusões? Por que estamos pregando atrito? Por que estamos pregando divisões, contenda? Por que estamos pregando? A que preço? Qual é o meu prêmio depois que a minha vida terminar aqui fazendo essas coisas? Será que eu já imaginei isso tudo? Será que eu já pensei nisso tudo? Qual a recompensa que eu vou ter? Que salário eu espero que o Senhor me dê fazendo esse tipo de coisa? Eu quero dizer para você, é uma batalha perdida. Você está fazendo uma queda de braço perdida. Não é essa a mensagem que Jesus mandou pregar, né? Jesus, ele não fugiu da cruz. E se eu quero fugir dos problemas que eu tenho na igreja onde eu estou, é porque eu me sinto maior do que Jesus, que foi pregado na cruz do Calvário por mim. Então, esta é a mensagem que Jesus mandou pregar. Jesus mandou pregar esta mensagem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora, em Gálatas 1:8, o que diz em Gálatas 1:8? Vamos lá? Grava aí, Gálatas 1:8, o que está escrito? Gálatas 1:8 está dizendo, deixa eu falar para você aqui, Gálatas depois de Coríntios. Vamos lá, para a gente poder terminar, que o vídeo já está ficando grande. Gálatas 1:8, deixa aqui, ó. Em Gálatas 1:8 e 9 diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também digo novamente: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Você que está sendo induzido por alguém a deixar sua igreja, seu convívio, seus irmãos, o pastor, a mocidade, os jovens, as irmãs do ciclo de oração, você que está sendo induzido, pense direitinho. Essa não foi a mensagem que Jesus mandou pregar. Se tiver uma mensagem fora daquilo que Jesus mandou pregar, você está entendendo? É anátema. Então aquele que anunciou para você isso, que está te induzindo a tomar essa atitude, ele comete pecado. Você comete pecado também ao ouvi-lo e segui-lo. Tome cuidado, tá? Olha só, porque nós, conforme diz Hebreus capítulo 10, verso 39, nós não somos daqueles que se retiram para a perdição. Não. Os que se retiram para a perdição são os rebeldes, aqueles que desobedecem à palavra de Deus. Eu não estou falando de crente obediente, eu estou falando de crente que obedece. Estou falando de crente que desobedecem às estruturas da palavra de Deus, os estatutos do Senhor. A estes, diz a Bíblia, que se retiram para a perdição. O que é se retirar? É deixar de aceitar a palavra de Deus, deixar de ouvir a voz de Deus e desobedecê-lo. Isso são os que se retiram para a perdição, que está em Hebreus 10, 39. Surge uma pergunta no meio do caminho: mas o que eu devo fazer?
Aí você deve fazer o seguinte questionamento: estou sendo perseguido? Estou em atrito? Estou sendo humilhado? Discriminado? Estão me impedindo de estar ali na igreja onde eu estou? Se não estão reconhecendo o meu trabalho, irei ser melhor com a mudança que irei fazer? Jesus não correu da cruz. Então, se você tem problema, a igreja tem ali os seus líderes, tem diretor de mocidade, líderes de círculo de oração, líderes de casais, tem o dirigente, tem o pastor. Quando nós temos um problema, dúvidas, devemos procurar o nosso pastor, nossos líderes, sentar, conversar, tirar as dúvidas, esclarecer dúvidas, para nós não sermos induzidos nesta mensagem que é anátema, a mensagem que procura tirar alguém de uma igreja. É anátema. Jesus não mandou pregar esse tipo de mensagem. E quem está enveredando nesse tipo de pregação está travando uma queda de braço que já é perdida, não comigo, mas com o poderoso, com o Criador. O que eu quero dizer para você nesta manhã, que você pense bem naquilo que você está ouvindo, que você tenha cuidado naquilo que estão te passando. Faz uma reflexão, não seja Maria vá com as outras. Eu estou falando aqui essas questões por uma questão somente interna ou local. Isso aqui é uma questão universal. Os seres humanos, eles sempre oscilam, eles sempre variam, eles sempre mudam de pensamento. Mas aquele que tem o pé firme, aquele que está com a sua mente em Cristo Jesus, ele jamais será levado como se fosse para um lado para o outro, né? Sendo assoprado para um lado e para o outro, não. É porque ele está com seu pé firme na verdade, na palavra de Deus. Enquanto Jesus está para voltar, enquanto se aproxima os dias, essas coisas tendem a aumentar. Para que essas coisas aumentam? Para tirar o servo de Deus da salvação que lhe foi proposta. Não é nem tanto um crente sair de uma igreja e ir para o outro, isso não é proibido. Quem disse que não? Mas vale a pena? Talvez nós estamos carregados de tantos sentimentos e não temos coragem de conversar. E às vezes nós estamos carregados de muitas coisas. Mas a mensagem que Jesus mandou pregar é aquele: se você é um crente e não entendeu isso ainda, e não compreendeu para que você foi chamado, e você cria esse tipo de ambiente, pense no que está fazendo. É perigoso. Deus existe. E nós somos servos dele. O servo não é maior que o seu Senhor. E você que está sendo induzido assim, abra o teu olho. Pense direitinho. Reflita. Reflita naquilo que você tem escutado, para que você não seja enganado. Viu? A Bíblia diz que nós temos que ter o pé firme, guardados em Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. É apenas um conselho que eu estou dando, visto que tem acontecido muitas essas coisas de um modo geral. Às vezes você está numa igreja local, você acha que acontece só ali. Não, isso está geral. Satanás está induzindo os próprios crentes a atrapalhar o outro crente. Por quê? Está se aproximando a vinda do Messias. Então o diabo ele quer tirar a atenção do crente de Deus. E em muitos casos, muitos crentes não pensam nem na salvação, nem que sairão daqui para o céu. Essa mensagem não existe. Tomem cuidado com isso. Deus abençoe a sua vida. Nós conversamos numa próxima oportunidade.